Ei, bem-vindas mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso canal. Que bom a gente estar aqui falando sobre o penúltimo princípio, né, da Kwanzaa e com muita felicidade, né? E também com muitos desafios, com muitos motivos para a gente desistir, parar de gravar, parar de assistir. Mas a gente está aqui, né? Firme e forte. Hoje a gente vai falar de um dos meus, como que eu posso dizer? De um dos meus propósitos favoritos. Eu gosto de vários, eu gosto de vários desses propósitos, mas hoje a gente vai falar de um que chama Kumba, que é o propósito que está relacionado à criatividade. Uau, eu gosto muito. Não é à toa que a sala de casa é amarela, que ele ativa a criatividade, que ele me deixa eufórica. A gente sempre aqui criando. E essa criação, né? Deixa eu mostrar primeiro o símbolo aqui para vocês, ó. Tá vendo? Que é um símbolo Dogon, da criatividade, tá? Que ele é sempre bom porque a gente, ó, fazer sempre o máximo possível, de modo possível, para deixar a nossa comunidade mais bonita e melhor do que quando herdamos. Então, ontem a gente falou muito, né, dessa herança dos nossos familiares, porque a gente vive com propósito, a gente carrega isso, mas que também a gente tem muita criatividade para não deixar morrer a nossa história, né, o nosso caminho, o nosso percurso. Então, hoje a gente fala de criatividade. Não é à toa que a gente falou já de autodeterminação, propósito e de tudo isso. A gente precisa ser criativo. Criativo de como a gente vai fazer manter, de como a gente vai fazer acontecer, de como que a gente pode trazer realmente, fazer com que consigamos deixar os nossos, alcançar, né, os nossos objetivos. E ontem, eu, querendo ou não, eu comentei sobre... Eu comentei... Não, brincadeira. Eu comentei que a gente tem que tentar juntar tudo aquilo que a gente gosta e faz bem, sabe? E isso, querendo ou não, é uma criatividade. Gosto muito de pensar Abdias, por exemplo. Gente, eu gosto de olhar para ele, né, e dizer o quanto ele fazia 1 milhão de coisas. Ele era artista, ele era político, ele era do teatro, sabe assim? Ele fazia 1 milhão de coisas, 1 milhão de coisas, porque ele juntava tudo o que ele fazia. Porque nós, pessoas pretas, né, a gente pensando enquanto Kwanzaa, a gente está realmente nesse campo da criatividade, no campo da sabedoria. E não é à toa que hoje muitas empresas, né, elas têm pago, às vezes nem sempre, pelo nosso conhecimento. A diferença é que a gente não tem aquele suporte financeiro, aquele suporte de acreditar e aquela toda uma rede, né, externa com capital que possa impulsionar a gente, né? Se a gente for ver, a África tem tantos pesquisadores, tem tanta, como fala, desenvolvimento tecnológico, mas que é abafado, né? Que muitas vezes na Europa isso ganha uma imensidão, mas é a diferença de como isso é reportado, né? De como isso é falado, de como isso é vendido e por aí vai, que é sempre um grande esforço, né? E esse grande esforço da gente, né, poder se conhecer, da gente poder falar sobre a gente, da gente poder fazer o nosso marketing digital, e que ele vai se acentuando mais, né, nessa dificuldade de fala, de colocação mesmo, de se posicionar, de poder ampliar os nossos conhecimentos, porque nós somos pessoas pretas. E assim como também é usado de artimanha, de eles, isso não é tão legal, mas que muitas pessoas a gente vê que roubam as nossas ideias. Eu sei que a Dani tá assistindo aqui, né? E uma das coisas que é muito bom lembrar, e uma das pessoas que eu gosto muito, que fez parte do meu processo educacional, que é Jurema Werneck, né? E quem é Jurema Werneck? Tem muita gente da saúde aqui assistindo, que ela é uma das pessoas mais importantes da Anistia Internacional.
né? E dela, né, de tudo isso, ela fala, ela foi parte da minha formação, né? Uma pessoa da qual eu tenho no meu ciclo mesmo de amigos, no meu ciclo de vivência, que ela falou, tá, a família enchia muito meu saco pra eu ser médica. Eu sou médica. Mas hoje ela é uma das pessoas, além de médica, ela é uma das pessoas que luta pelos direitos humanos. Entendeu? Como a gente pode associar, juntar e usar de todas as nossas artimanhas em cima de todos os conhecimentos. A gente não anula nenhum conhecimento que a gente já adquiriu. E o quanto isso ela usa como uma bandeira, né? Tipo, esse lugar aqui são só, por exemplo, médico. Ela vai lá. E é lá que ela vai colocar questões dos direitos humanos, né? Conseguir trabalhar outras questões. Então, o que a gente agrega com tudo isso, e isso só vai ser possível ser agregado se a gente ativar nossa criatividade. E criatividade fala muito sobre sabedoria, sobre muito autoconhecimento, sobre muito, cara, como que eu posso fazer, né? Não é fácil, né? Então, por isso que muitas empresas hoje estão comprando ideias criativas, né? Financiando processos criativos e tudo mais. Então, acho que a gente deve sim muito fazer esse exercício eles até falam economia criativa, processo criativo, como que a gente atua com tudo isso. Tem um filme que ele é muito legal, assim, né? E é legal não, porque é um momento de guerra, mas que é Bom Dia Vietnã. Às vezes eu brinco, né? Como a gente pôde... Como, né, um pai falava mesmo pro filho, criava uma história, um contexto para que ele não pudesse sentir a guerra, sabe? Isso é tão interessante porque é um modo de proteção, é um modo de sobreviver. Então, nesse processo criativo, né, que a gente tem, as pessoas falam, Rebeca, você consegue trabalhar com tanta pobreza, muita miséria, e o que faz você não ficar doente, né? Porque eu tenho realmente meu momento de scalp, minha válvula de scalp, o mundo que eu também traço, que eu coloco na minha mente, sabe? Meu mundo fictício, meu mundo real, mas que ele me traz momentos e processos criativos, desde a culinária, desde plantar, desde fazer marcenaria, o que eu posso encontrar que realmente ative o meu processo criativo. E não é à toa, né, que muitas vezes aqueles jogos, eu joguei muito The Sims, por exemplo, que você tem que, pra a vida tá boa, você tem que ativar esse seu lado do processo criativo que muitas vezes as pessoas querem apagar da gente, né? E se elas querem apagar, a gente precisa ativar. Então, não deixemos morrer o nosso processo criativo, né? E a gente só consegue enxergar mundos, espaços, territórios quando a gente conhece outros espaços. Por isso que a gente sempre tem essa questão de expansão, de sair, de ver, de conhecer, pra gente falar, eu gosto disso, como que eu posso juntar isso, e por aí vai, fazendo todo esse movimento construtivo. Ai, será que eu me fiz entender? Eu espero que sim. Acho que hoje, né, eu vou explicar um pouquinho, né, aqui sobre o símbolo, né? As 7 vibrações da criação divina, o símbolo Dogon, né? O símbolo Dogon da criatividade. Então, é isso. Bom, acho que é isso. Acho que juntar, né? Tudo isso que a gente começou a falar ontem, que a gente começou a falar todos esses dias, para que a gente possa realmente mover a nossa comunidade através da nossa criatividade, né? A gente cria e tem uma atividade, cria atividade junto, crie coisas que você criou, que é único. E tem uma coisa que eu sempre digo, as pessoas falam, muita gente vai roubar suas ideias, e falam, não tem problema das pessoas roubarem minha ideia. Sabe por que não tem problema? Porque a única ideia,
a raiz da ideia sou eu. E elas não conseguem sustentar por muito tempo, porque a ideia central ela é minha, né? É a gente que faz. Mas além de pensar, de devagar, de ir pensando assim alto, pensa no processo de fazer, sabe? Se determine, tenha propósito, veja a sua unidade, sabe? Ou muitas vezes nesse processo criativo some com outras pessoas, né? Que eu acho que é muito importante. E a gente vai unir também a economia, né? A economia do nosso povo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e eu espero vocês amanhã aqui nesse canal, fazendo mais um vídeo, o último, não menos importante.